Vamos lá, vamos dar início então à resolução do problema 2.78. Ele nos dá um circuito onde ele apresenta um potenciômetro, né? Podemos ver aqui o nosso potenciômetro. Esse contato ali do potenciômetro, ele vai dividir a resistência dele entre ΔR e menos ΔR. Então, os valores aqui, a gente pode considerar que o valor do potenciômetro, ele seria tipo 1 menos alfa, esse alfa variando de 0 até 1. Então, conforme o alfa varia, né, conforme a gente pega o botãozinho do potenciômetro e vai girando, a gente está mexendo com esse alfa, ele sai desde um valor mínimo até um valor máximo. Então, a gente pode pegar e desenhar um circuito equivalente referente a esse da figura, né? A gente pode vir aqui e desenhar um circuito equivalente da seguinte maneira. Vamos pegar o nosso potencial Vs, esse potencial Vs, ele está alimentando essa resistência R, aí a gente vai fazer aqui umas brincadeirinhas. Olha, esse ponto aqui é o mesmo que esse fio aqui. Esse ponto vai ser o mesmo que esse aqui também, porque isso daqui é só uma simbologia do potenciômetro que ele vai sendo regulado. Então, a gente no final das contas, a gente pode desenhar como circuito equivalente da seguinte maneira, onde o potenciômetro tem o seu valor variado desde 1 menos alfa, R, e aqui vai ser R. Então a gente varia esse alfa de 0 a 1. Quando o alfa for 0, essa resistência vale R. Quando o alfa for 1, que é o seu valor máximo, essa resistência vale 0. Então no final a gente está variando o nosso potenciômetro desde 0 até R. É esse valor que a gente está. E lembrando que esse ponto é o mesmo que esse, então esse aqui é o meu terminal positivo. Esse ponto é o mesmo que esse, aqui é o meu terminal negativo. Então nós temos sobre esse cara a nossa diferença de potencial V0. Ah, tá, ok. Como eu posso calcular isso aqui? Como eu posso resolver esse problema? Bom, a gente pode pensar que essa tensão V0, ela vai se dividir, né? Parte dela vai estar sobre essa resistência, tá? A gente pode chamar aqui de um VRzinho. E outra parte sobre esse resistor. Então, e aqui sobre V0. Então a gente pode pensar em construir um divisor de tensão para isso. Por quê? O Vs nada mais é do que o VR mais o V0. Mas quem é o V0? O V0, ele é esta resistência, 1 menos alfa R, vezes uma corrente I. Mas quem é essa corrente I? Eu não tenho ela aqui. Bom, eu vou falar que existe uma corrente I circulando. E por outro lado, o meu VR, ele pode ser escrito como um R vezes I. Olha, se eu pegar essas duas equações e jogá-la aqui dentro, eu vou ter que Vs, vamos fazer aqui embaixo, ó, Vs é igual o VR, que é o RI, mais o V0, que é 1 menos alfa RI. Podemos colocar o I, na verdade podemos escrever o IR em evidência aqui, né? Podemos escrever o I e o R em evidência, e a gente vai ter aqui RI, vai ser 1 mais 1 menos alfa, colocando tudo isso em evidência. Tudo isso é somente isso daqui. Então o VS, ele vai ser igual a IR, que multiplica 2 menos alfa. Então olha, eu preciso calcular uma relação entre V0 e Vs. Se eu isolar a corrente aqui nesse problema, vai ficar Vs R 2 menos alfa. Olha, eu tenho um resultado aqui onde ele me escreve a corrente em função de Vs. Aqui eu tenho um V0 que depende da corrente. Então, se nós pegarmos essa expressãozinha e jogar aqui dentro, né, usando essa ideia do divisor de tensão, vamos vir aqui pela esquerda, nós podemos escrever que V0 é igual a 1 menos alfa R vezes I. Só que no lugar do I eu vou colocar isso daqui, ó. Tudo que está aqui dentro desse retângulo. Então vai ser Vs dividido por R 2 menos alfa. Olha, podemos cancelar a resistência, então independe do valor do resistor, independe de qual é o valor máximo do potenciômetro. A razão V0 por Vs, basta eu passar esse Vs dividindo, a razão V0 por Vs, ela pode ser dada por 1 menos alfa dividido por 2 menos alfa. Então tá aqui. Esse aqui é o nosso resultado. Essa é a razão que o problema nos pediu. Vamos dar uma analisada do que acontece com a resistência nos valores extremos? Vamos ver. Olha, o que temos aqui, ó. Essa daqui é o valor dessa resistência do potenciômetro, né? Se o alfa for igual a 0, ele implica que a resistência vale R. Se o alfa for igual a 1,
ele implica que a resistência vale zero. Vale R aqui em cima e aqui vale zero. Então eu falei invertido, tá bom? Vamos ver o que acontece com a razão. Se o alfa for igual a zero, 0, 0, a razão para alfa igual a zero, V0 sobre Vs é igual a meio. Se o alfa for igual a zero, a razão é igual a meio. Por outro lado, se o alfa for igual a 1, alfa igual a 1, aqui dá 0 e aqui vai dar 1. Mais 0 dividido por 1, eu tenho que V0 sobre Vs é igual a 0. Tá bom? Esses são os valores limites que a gente pode calcular. Qual que é a ideia desse problema aqui? Qual que é o principal ponto que nós trabalhamos aqui? Foi esse daqui, ó. A ideia do divisor de tensão. A gente parte da lei de Kirchhoff para a tensão, tá? Que a queda de potencial na malha, a soma das quedas de potencial na malha tem que ser igual a zero. Eu escrevi a queda de potencial em cada um dos componentes no potenciômetro e no resistor. Aí eu peguei aqui, substituí esses valores aqui em cima para encontrar uma relação de corrente, porque a corrente não é dada, ela é uma incógnita no problema. Então eu tendo duas equações, eu consigo encontrar qual é essa incógnita e determinar quem é o meu V0, que vai estar em função da tensão aplicada Vs. E aí a gente encontra o resultado final. É um exercício não muito complicado, talvez o mais difícil seja partir de 1 menos alfa, né, que é o valor limite, né, uma vez que ele está variando esse potenciômetro, então eu jogo essa variação dentro desse alfa e não mais fixa como está aqui, ó, porque ele coloca que o alfa vai variar de quanto a quanto. Ele vai variar desde 1 menos alfa, que é de 0 até R. E com isso a gente termina o problema 278. Tá? Obrigado pela atenção.